Então, vamos lá, bom dia a todos, iniciando aí nosso segundo encontro do grupo de estudos do concurso da Sede Paraná. Hoje nós vamos dar continuidade aos estudos dos documentos curriculares aqui do Estado, tá? A gente estudou no primeiro encontro, todo a parte introdutória aqui desse documento, né? Que é o documento do Estado do Paraná, que deve ser aí utilizado como base para a organização dos currículos do Estado, do município, das instituições federais, né, que eu falei para vocês, tem o caso das militares, e também das escolas particulares, né, então esse é um currículo grandão, geral, tá? A gente viu toda a parte introdutória, e hoje a gente vai olhar os quadros dele para depois a gente entrar no CREP, que é o documento da Rede Estadual do Paraná, tá? Então, a gente vai estar olhando os dois documentos. Para a gente olhar Opa, deixa eu atualizar aqui. Para a gente olhar os quadros, como eles estão organizados por área do conhecimento, eu vou usar o documento online. Acredito que vocês devam ter acesso, até vou colocar lá no grupo. Depois eu coloco na sala de aula também. Vou colar aqui. Até eu falei para vocês que a gente usa ali em Colombo, o documento do Estado. Ele é bem fácil de consultar, eu já deixo ele até salvo nos meus favoritos aqui, tá? Então, aqui, cliquei na abinha do ensino fundamental, aqui tem todos os componentes curriculares. Lembrando que nós temos 5 áreas do conhecimento, e dentro dessas áreas do conhecimento tem os componentes curriculares, né? A gente já viu isso no primeiro encontro. Então, área de linguagens abrange língua portuguesa, arte, educação física e inglês, né? Aí tem as ciências naturais, que é ciências sociais, que é história e geografia, aí tem matemática e ensino religioso, né? Então, são 5 áreas do conhecimento, dentro das áreas do conhecimento tem os componentes curriculares, tá? Então, vamos ver como estão organizados os quadros de cada componente curricular. Lembrando que esse documento, ele foi elaborado a partir da BNCC, tá? Então, aqui, o componente curricular de arte, ele vai estar organizado em unidade temática, objetos do conhecimento e objetivos de aprendizagem. Os objetivos com os códigos aqui são da BNCC. O que está sem o código foi introduzido, né, foi ampliado o objetivo a partir aí daquelas consultas públicas e da elaboração dos redatores que fizeram esse trabalho, né, de elaboração do currículo. Então, é como se fosse a parte comum e a parte diversificada, né? O que tem aqui, que não tem código, ele é específico aqui do nosso estado, do Paraná. Se você abrir o currículo de Santa Catarina, vai estar diferente, né? Então, aqui é a parte diversificada de cada estado, né? Foram as complementações que os estados fizeram nos currículos, tá? Então, currículo de arte, unidade temática, objetos do conhecimento e objetivos de aprendizagem. Vamos ver o de ciências, como o quadro está organizado. Eu vou abrir sempre a partir do 6º ano. Também está organizado da mesma forma. Unidade temática, objeto do conhecimento e objetivos de aprendizagem. Educação física. A maioria é da mesma forma, ó. Unidade temática, objeto, objetivo. Ensino religioso. Também, unidade temática, objeto de conhecimento, objetivo de aprendizagem. Lembrando que o ensino religioso, ele é obrigatório, a oferta, tá? A oferta é obrigatória, isso está na LDB, porém, a matrícula é facultativa. Então, se a família optar por não quer que a criança participe das aulas de ensino religioso na escola,
a família tem esse direito, tá? É importante a gente ter clareza dessa diferença, né? É obrigatório a oferta, mas a matrícula, ela é facultativa. Vamos ver aqui o quadro de geografia. Se tem alguma alteração, acho que é só o de língua portuguesa que é diferente. Também, unidade temática, objeto do conhecimento e objetivos de aprendizagem. Sempre lembrando que os conteúdos, eles têm aquela ideia progressiva, né? Eles vão dentro daquele espiral que eu falei para vocês, né? Vem o conteúdo, trabalha naquele ano, no próximo ano retoma e amplia, e assim vai, retomando e ampliando, retomando e ampliando. História também, organizado da mesma forma. Acho que é só o de língua portuguesa mesmo. Vamos ver o inglês. O inglês também, ele tem uma característica importante, que eu acho que é legal a gente saber, né, dessas questões, porque às vezes pode ser matéria de prova. A oferta da língua inglesa é obrigatória a partir do 6º ano. Primeiro ao 5º é facultativa. Algumas redes oferecem, outras não. Por isso que o currículo aqui, ele só vem, né, apresentado a partir do 6º ano, porque é o que é obrigatório, tá? Ó, na língua inglesa, ele já traz algo diferenciado aqui, que é o eixo, né? Então, tem eixos, eixo oralidade, práticas de linguagem, objetos de conhecimento e objetivos de aprendizagem, eixo oralidade, eixo leitura, eixo escrita. Então, oralidade, conhecimentos linguísticos. Então, tem vários eixos, ó, dimensão intercultural. Então, vamos lá. O eixo da dimensão intercultural, conhecimentos linguísticos, leitura, escrita e oralidade, né? Esses eixos da língua inglesa, e o quadro também está apresentado da mesma forma. Língua portuguesa, que aí é o quadro mais diferente, né? Então, tem campos de atuação, práticas de linguagem, objetos de conhecimento e objetivos de aprendizagem. Quais são as práticas de linguagem, né? Análise linguística e semiótica. Leitura. Acho que esses são pontos importantes da gente anotar, né? Então, tem vários campos de atuação, ó, campo jornalístico midiático e práticas de linguagem voltadas à leitura. Oralidade, leitura, produção de texto. Vamos ver quais são as outras práticas. Produção de texto. Oralidade. Leitura. Acho que é isso. Oralidade, leitura e produção de texto. Aí tem, ó, o campo de atuação da vida pública, campo das práticas de estudo e pesquisa. Então, na língua portuguesa, ele tem algumas particularidades na organização do quadro. Ó, campo artístico literário. E isso aqui vai se adequando conforme o ano de estudo, tá? Então, lembrando, quando tem o código, copiado, no caso, né, foi colocado aqui a partir do texto da BNCC, e quando tem o texto aqui sem código, é a inferência da equipe, né, que organizou o currículo do Estado. Vamos ver o próximo quadro, língua portuguesa e matemática. Então, aqui também tem unidade temática, aí o de matemática segue a lógica, né, dos outros quadros, né? Unidade temática, objeto de conhecimento e objetivos de aprendizagem. Então, os únicos que têm alteração aqui no quadro do referencial curricular do Estado, língua inglesa e língua portuguesa. Os outros seguem o mesmo padrão, tá? Então, do referencial curricular do Estado, né, eu indico, assim, que vocês depois
deem uma olhada, né? Pode dar uma olhada em cada conteúdo. Até aqui nesse quadro ele traz aqui ó, uma introdução de cada conteúdo. Acho que sempre vale a pena a gente, né, dar aquela olhada, aquela relembrada, ó, arte, nesses textos introdutórios, né? A gente já viu a organização do quadro, mas acho que é importante, né? A gente está sempre buscando um pouquinho a mais e dando uma olhada aqui nesses textos introdutórios, porque que ele vai explicar, né, como foi organizado cada campo de... Oh, meu Deus! Componente curricular, cada componente curricular, tá? Agora a gente vai passar para o documento do Estado, que é o currículo adotado, né? Adotado não, é o currículo organizado pela Rede Estadual do Paraná, que é o famoso CREP, né? Então, é o currículo que provavelmente quem já trabalha na rede já utiliza ele aí no seu dia a dia, tá? Então, essa página, gente, do Estado, Escola Digital Professora, a gente vai usar bastante. Também peço aí que vocês salvem nos favoritos de vocês, estejam sempre consultando, tá? Porque ele traz bastante material e relacionado até ao edital, né? Então, eu gosto sempre de estar trabalhando com os documentos oficiais, né? Então, a gente vai estar estudando alguns artigos, alguns textos, mas sempre que eu encontro um documento oficial, seja ele uma legislação ou um documento utilizado aí pela rede, né? Eu gosto de trazer e de estudar, porque é a linguagem utilizada pela rede e, com certeza, né, é o material que eles vão estar buscando para fazer a prova. Inclusive, eu já fiz provas de concurso que eles entraram no site da prefeitura e pegaram informações lá de dentro do site da prefeitura. O concurso de Pinhais aconteceu isso, né, e o primeiro concurso que eu fiz, eu fui bem mal, que foi o ano que eu cheguei aqui em Curitiba. Aí eu estudei a banca, daí o segundo concurso que eu fiz, né, daí eu já consegui uma colocação melhor, e realmente, nos dois concursos, eles buscaram informações do próprio site da prefeitura, né, inclusive o de Curitiba também aconteceu assim, né, então, as prefeituras que têm aí um material mais elaborado, né, as bancas buscam informações nesses sites, né, da prefeitura. Então, por isso que vocês vão ver a gente usando bastante aqui esse site da Escola Digital. Também vou colocar, ele está ali na sala de aula, né, mas também é mais um site para vocês estarem explorando. Pode falar. Na sala de aula, eu cliquei nele, mas ele abre para mim na metodologias ativas ali, eu não sei, no início, eu acho. Aonde que a gente clica aqui para a gente entrar nesse CREP? Foi para outro... Ah, tá. Nesse número 2 aqui, eu botei o link das metodologias ativas. Ah, tá, entendi. Então, você está no número 1 ali, no caso. Eu estou no número 1, isso, no número 1 que eu cliquei então e eu coloquei o link do... Eu coloquei agora de novo ali na sala de aula, mas explore, tá nesse site, tá? Tá bom, mas vamos lá, então esse é o currículo, imagina, esse é o currículo da Rede Estadual Paranaense, utilizado aí nas escolas estaduais, tá? E aí vamos entender um pouco desse documento. Então, o CREP, ele complementa, então ele vem complementar, ele não vai, como que eu digo, ele não é contraditório ao referencial que a gente estava estudando até agora, tá? Ele vem complementar o referencial. Então, complemento já aprovado o referencial curricular do Paraná, princípios, direitos e orientações, trazendo os conteúdos para cada componente curricular em cada ano do ensino fundamental, tá? Então, essa é a ideia desse documento. Essa organização visa fortalecer o processo de ensino-aprendizagem, trazendo maior clareza dos conteúdos que darão suporte para o desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem e, assim, consolidar o trabalho na rede estadual de ensino.
Os conteúdos expressam os conhecimentos que o estudante deve ter se apropriado para prosseguir no seu percurso escolar, atingindo os objetivos de aprendizagem indicados no referencial. Então, como o referencial, ele é como se fosse, pensem num guarda-chuva, né? Então, tem a BNCC, que é o documento nacional, aí vem o referencial, que vem trazendo tudo que estava na BNCC, mais os conteúdos complementares, né? Como eu mostrei ali para vocês, tem o código da BNCC e tem o texto complementar. E agora, dentro desse guarda-chuva, tem mais informações, né, para aprimorar, é como se fosse aquele conteúdo mais mastigadinho ali, para auxiliar o professor no desenvolvimento daquele objetivo maior que está na BNCC, tá? Então, como ele próprio diz, né, ele vai complementando. Um complementa o outro. E como, voltando aqui no guarda-chuva, né, a BNCC e o referencial, eles cobrem uma área maior, né, e eles cobrem toda a educação básica, da educação infantil ao ensino fundamental, porque ele traz essa ideia de prosseguir o percurso escolar. Por que prosseguir? Porque a rede municipal também se apoia nesse documento nacional e estadual para organizar os seus currículos, né? Então, um documento está sempre de acordo com o outro, né? E vocês viram, a gente viu na aula passada, e se a gente for ver na BNCC, traz muito essa ideia da continuidade, essa palavra continuidade e transições, né? Então, não dá para ter uma ruptura quando a criança sai dos anos iniciais e vão para os anos finais. Os anos iniciais aqui no Paraná está sob responsabilidade dos municípios, os anos finais, responsabilidade do Estado. Então, tem que ter uma continuidade nesses estudos, né? Não uma ruptura. Por isso que tem esse documento maior do Estado, onde municípios também seguem, né? E aí, a partir dessa sequência, as séries finais, né, vão dar continuidade, tá? Então, sempre pensando, um documento complementa o outro. Decorrentes dos organizadores curriculares de cada componente, os conteúdos chegam à especificidade da aula e facilitam as escolhas metodológicas do professor e os processos contínuos de avaliação. Ao planejar a sua prática docente, o professor precisa ter claro a relação entre conteúdo e o objetivo de aprendizagem. Nessa relação, a metodologia, a abordagem, as premissas utilizadas pelo professor e as estratégias são essenciais para a garantia das aprendizagens preceituadas. Também ressalta-se que as listagens de conteúdos não inviabilizam as especificidades peculiares e necessárias para atender às diferentes realidades locais e regionais das escolas paranaenses. Perfeito. Então, ele dá espaço também para a escola incluir as questões que são próprias ali da sua comunidade, né? E aí, onde isso vai aparecer? Esse complemento, essa possibilidade da escola também pensar naquilo que é importante ali para aquela comunidade. No PPP, né? Aqui eles chamam de PPC, né? Propostas Pedagógicas Curriculares, que são toda escola é obrigada a ter, isso também está na LDB, né? E aí as escolas vão elaborar as suas propostas pedagógicas, né? E aí, utilizando o documento da rede estadual, o referencial do Estado, a BNCC, elas vão, a partir disso, ainda falta aqui, é importante para a nossa comunidade tratar de questões próprias aqui da região, né? Aí ele vai incluir isso lá no PPC, tá? A organização disposta no CREP também traz uma coluna com códigos específicos aos objetivos do referencial curricular do Paraná. Esses códigos foram criados para o estabelecimento sequencial. Além disso, os livros do Plano Nacional do Livro Didático, PNLD, estão organizados com os códigos da BNCC, favorecendo a associação dos conteúdos do livro com a organização dos objetivos. Os códigos podem facilitar o diálogo entre os documentos curriculares de diferentes localidades. Então,
vejam, a ideia, né, como ele falou aqui, que esses documentos conversem, que esses documentos se complementem, não briguem entre eles, né, mas sim um complementa o outro, tá? Então, aqui ele vai trazer possíveis casos, né? Vamos ver os dois casos que isso aqui vocês precisam, acho que quando ele traz ali no edital os quadros organizadores, eu acho que vocês precisam ter muito o entendimento de como esse quadro funciona, tá? Opa, tá demorando para abrir. Deixa eu clicar no outro, ver se vai mais rápido. Então, vamos lá. Possíveis casos. Ó, inserir em todos os objetivos de aprendizagem. Se aqui, agora a gente está falando do CREP, tá? Estamos falando do CREP. Sem modificação, é a própria habilidade da BNCC. Então, é o código exatamente da BNCC, não teve modificação nenhuma, beleza? Como a gente viu lá no primeiro documento. Contextualização. O objetivo de aprendizagem inclui algum aspecto regional na descrição da habilidade. Depois, quando a gente olhar o documento, a gente vai entender, né? Então, não tem modificação, habilidade da BNCC. Contextualização, então, ele vem ali, habilidade da BNCC, mais uma explicação, contextualizando aquilo. Aprofundamento. O objetivo de aprendizagem contém orientações pedagógicas que são adicionais à habilidade, tá? Então, ele vai trazer algo para aprofundar aquele conhecimento. Desdobramento. A habilidade foi desdobrada em mais de uma no referencial. Então, isso a gente fez também na educação infantil, desdobrar os objetivos, né? Desdobrar as habilidades, porque, às vezes, uma habilidade ali da BNCC, não tem como você trabalhar aquilo de uma vez só com as crianças, né? Você precisa trabalhar, por exemplo, deixa eu pegar, eu tenho um aqui que é bem fácil até da gente entender essa ideia de desdobramento. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Aqui, ó, esse aqui, viu? Estava na mão. Relatar, esse aqui vou pegar um exemplo da educação infantil só para entender esse desdobramento. Relatar fatos importantes sobre o seu nascimento e desenvolvimento, a história dos seus familiares e da sua comunidade. Esse é um objetivo que precisa ser desdobrado, porque ele precisa. Primeiro eu vou trabalhar questões relacionadas ao nascimento da criança. Nascimento é um conteúdo. Depois eu vou falar, a gente vai estudar sobre o desenvolvimento da criança. Depois a gente vai falar sobre a história de vida da criança e da família. Depois a gente vai precisar estudar como é a história de vida, né, da comunidade. Então, são vários conteúdos dentro de uma habilidade. E aí, quando nós, enquanto redatores, observamos, né, que havia algumas habilidades que precisavam ser desdobradas. Aí, por isso, né, foi realizado esses desdobramentos. E um novo objetivo é quando não estava na BNCC, mas, né, a equipe de redatores viu importante estar incluindo, né? Então, era um objetivo que já era importante ser trabalhado com aquela faixa etária, né? E aí ele é um objetivo novo, tá? Que não estava na BNCC, ele foi incorporado. Que era possível, né? Porque, como eu falei para vocês, 40% do currículo é a parte diversificada, que é exatamente para a gente estar trabalhando essas questões, tá? Tanto as questões regionais quanto novos objetivos, né? Então, a BNCC, ela dá essa abertura. Primeiro, trabalhar todos que são comuns, mas também incluindo novos, né? No caso de um novo objetivo, o código deve retirar a indicação da posição na BNCC. Então, então ele vai trazer aqui o PR, né, que é um objetivo específico aqui do Paraná, tá? Então, esse objetivo ele vai estar no currículo do Paraná e provavelmente não vai estar no currículo, com certeza não vai estar no currículo de Santa Catarina, por exemplo, né? Ou de São Paulo, enfim. Tá? Então, print, gente, nisso aqui,
façam print, copiem, né? E depois a gente vai entender esses quadros na prática, quando a gente abrir daqui a pouco aqui, continuar estudando o documento. Agora, para entender esses códigos, tá? Que, meu Deus do céu, né? O que significa tudo isso, tá? Não é tão difícil assim, mas vamos lá. PR, a gente já viu que é o objetivo do Estado do Paraná. É um objetivo específico aqui para o Estado do Paraná. Aqui é a habilidade da BNCC. O que significa essa habilidade da BNCC? Primeiro aqui é a etapa, EF é ensino fundamental, EM é ensino médio, EI educação infantil, tá? 07 é o número da habilidade apresentada lá na BNCC, ele tem uma sequência numérica, né? Então esse é o objetivo 7. Aqui, o componente curricular, matemática, e aqui, ai meu Deus, agora o 14, esqueci o que é o... não, acho que aqui, perdão, aqui é o ano, eu me confundi, perdão, aqui é o ano, a série, né, então, esse aqui é do 7º ano, e o 14 é o número da habilidade lá da BNCC, perdão, eu só confundi aqui com relação aos números. Então, aqui, sempre vem a série, perdão, a etapa, né, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, o ano, então, se é 01 é primeiro ano, se é 02 segundo ano, 03 terceiro ano, 4 quarto ano, quinto ano, aqui 7 sétimo ano. Matemática, e aí o número da habilidade da BNCC. Aí, o que é o A? Caso de mudança, lembra? Ó, aqui tem a legenda, ó, A, S, C, D, N, né? Então, a gente tem que estar atento. Caso de mudança é o A, indicação do ano no referencial e posição do ano no CREP, tá? Então, ele vai mudar, né? Aqui era na BNCC, aqui é no CREP, então ele vai aparecer numa posição diferente. Ó, então, resumindo aqui, né? 32º objetivo de aprendizagem de matemática do 7º ano do ensino fundamental do referencial curricular do Paraná, que corresponde a um aprofundamento da habilidade, né? Essa habilidade aqui é tarará, tarará, 14, né? Da BNCC, só para a gente entender. Parece complicado, mas não é tanto, né? O importante é a gente entender o que significa cada sigla, né? Então, também façam um print aqui dessa tela e depois escrevam lá no caderno de vocês, nos mapas aí de estudo de vocês, o que significa cada sigla, tá? Que é importante que vocês conheçam. Pode ser que seja matéria de prova, né? A gente não sabe. Mas, como eu falei, como eles estão cobrando o quadro, vamos entender como funciona esse quadro. Aqui tem uma observação em letrinhas pequenas. Deixa eu ver se eu aumento um pouco aqui. O CREP é um instrumento definido para a Rede Estadual de Educação do Paraná. Ele não se aplica às escolas municipais e privadas que pertencem ao sistema de ensino. No entanto, caso a rede municipal de educação e escolas privadas tenham interesse em utilizá-lo na integridade ou em partes, a secretaria entende esse interesse como fortalecimento curricular do Estado do Paraná. Então, ele é um documento específico para a rede estadual, né? Já o referencial, ele é um documento que vai abraçar todos os sistemas de ensino, municipal, estadual e particular. O CREP, ele foi elaborado pela rede. Se os municípios ou as escolas particulares optarem em utilizá-lo, né, fica a critério, né, mas ele é específico aí do 6º ao 9º ano para a rede estadual. Então, vamos ver um pouquinho aqui como ele foi construído, né, e efetivado. Então, no ano de 2019, a versão preliminar do CREP, anos finais, passou por um processo de consulta pública, recebendo contribuições e ajustes. O período de implantação teve caráter preliminar. Em 2020, o documento curricular passou por novas reformulações, com a finalidade de atender às necessidades de melhoria. No mesmo ano, foi aberta nova consulta pública, por meio da qual
os professores da rede tiveram a oportunidade de contribuir para a melhoria do documento. Em 2021, a rede estadual recebe a versão consolidada do CREP, anos finais, como documento curricular orientador da construção da proposta pedagógica curricular. Separados por disciplinas, os conteúdos facilitam a organização do trabalho pedagógico, bem como as escolhas metodológicas dos professores e os processos de avaliação que visam alcançar os níveis de proficiência dos estudantes previstas para cada ano. Então, aqui, cada componente curricular, tá? Vamos ver como agora esse documento ele está apresentado e as diferenças dele para o referencial curricular, tá? Acho que vamos abrindo na sequência aqui, né, como a gente fez com a... Opa, por que não está querendo abrir? O que deu aqui? Travou? Abriu. Anos finais. Então, quando a gente abre, vem um PDF de cada componente curricular, tá? Apresentação. As 10 competências gerais, que a gente já viu no encontro passado, da educação básica, né? Como eu falei, é o fio condutor aí dos direitos de aprendizagem de todos os estudantes, da educação infantil até o ensino fundamental. Aqui também, eu acho que tá um quadro bem bonito, que cabe aí, deixa eu abrir a tela aqui, opa. Cabe um print, né, para a gente estudar as competências, tá? Ele vai trazer um resumo de cada competência: conhecimento, pensamento científico, crítico, criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho, projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia, cooperação, responsabilidade e cidadania. Aí aqui vai falar sobre as competências específicas de cada componente curricular, e depois explica novamente sobre a estrutura dos códigos, estrutura dos objetivos de aprendizagem, né, a habilidade. Então, ele vai lembrando a gente, né, ó, texto padrão, habilidade do referencial paranaense, a gente pode até ver pela sigla aqui, Paraná. Quando o texto está em negrito, é uma habilidade da BNCC, e quando está em negrito e itálico, ele é uma habilidade da BNCC e é uma habilidade da BNCC e essencial, então não pode deixar de ser trabalhada, né? E aqui o quadro, tá? O que é legal no quadro que eu gostei, no quadro do CREP, é que ele já vem separado por trimestre. No do estado, não. Aí, como eu falei para vocês, ali em Colombo, né, o município adotou o currículo do estado, e aí não está organizado por trimestre. Para o professor, isso não é legal, né? A gente, na verdade, eu e as minhas colegas, a gente acabou fazendo lá, mais ou menos, uma organização dos conteúdos que a gente vai trabalhando por... ali é bimestre, no caso, né? Mas isso eu achei muito bom, né? Essa organização por trimestre, tá? Então, aqui no de arte, ele vai apresentar objetos de conhecimento, orientações de conteúdos, os objetivos de aprendizagem, que são as habilidades, que são tanto, como a gente viu, BNCC, referencial e os complementos e aprofundamentos, tá? E a organização ali por trimestre. Pode falar, Elisa. Consegue aumentar um pouquinho mais para a gente conseguir enxergar melhor? Obrigada. É que eu acho que é porque eu cliquei aqui. Dá para aumentar mais. Tá? Então, organização do quadro no CREP. A gente vai abrir mais alguns até para a gente ver se todos são iguais, né? Objeto do conhecimento, orientação de conteúdos e objetivos de aprendizagem e a organização por trimestre, que eu achei isso maravilhoso. Tá? Então, aqui, agora vamos ver outro quadro.
Ai, deixa eu fechar esses aqui, senão fica me atrapalhando. Muita tela aberta. Deixa eu ver o de língua portuguesa, estou curiosa. O quadro, aí também ele traz as competências, as habilidades específicas da língua portuguesa. Isso aqui também é legal, né? Depois vocês darem uma lida, tá? Encaminhamentos metodológicos, né? Que são orientações específicas aí para o professor. E aí, vamos ver o quadro. Então, ele traz, ó, práticas de linguagem, como tem no referencial, objetos de conhecimento, orientação dos conteúdos, objetivos de aprendizagem e a organização por trimestre. Então, ele adotou aqui as práticas de linguagem e objetos de conhecimento do referencial, ampliou com a orientação de conteúdos, que, como a gente viu no texto introdutório, é para auxiliar o professor, né, nas estratégias, tá, e no aprofundamento, aí os objetivos e a organização por trimestre. Então, aqui o quadro organizado, né, organizacional aqui de língua portuguesa, para vocês anotarem aí. Aí aquela ideia dos campos de atuação, né, aqui ele está trazendo como todos os campos. E aqui, conforme vai mudando, ele vai trazendo as referências de outros campos, né? Ó, jornalístico e midiático, isso a gente tinha visto, que ele vinha numa coluna lá no referencial, aqui ele vem no título, né? Como campo de atuação vida pública, ele separou por campos de atuação. Ficou legal também, acho que ficou interessante para o professor se organizar. Ó, campos das práticas, estudo e pesquisa. Ele fez tabelas por campos de atuação. Campo de atuação artístico e literário, todos os campos de atuação, jornalístico midiático. Tá, daí ele vai por série aqui, ó. Vai mudando, beleza. Vamos olhar os outros quadros. Eu acho que os outros vão ser, acho que só de português que é diferente mesmo. Vamos ver matemática. Unidade temática, objeto de conhecimento, orientação de conteúdo e objetivos de aprendizagem e a organização por trimestre. Está diferente do de artes, né? Ele está trazendo alguma coisa a mais do que o de artes. Acho que quem anotou aí? O que está diferente do de artes aqui? Alguém anotou, não? A organização do quadro de artes? Deixa eu abrir de novo ele aqui. Objetos, orientações, objetivos e habilidades. O que tem a mais na matemática? Tá, tem a unidade temática. Então, essa é a diferença da matemática, tá? É legal a gente anotar, né? Então, matemática tem unidade temática, objeto do conhecimento, orientação de conteúdo, objetivo e o trimestre. Vamos ver os outros, vamos ver todos, né? Agora, educação, ciências. Unidade temática, ciências está igual de matemática. Unidade temática, objeto do conhecimento, orientação de conteúdo, objetivo de aprendizagem e a separação por trimestre. Educação física. Unidade temática vem aqui em cima, daí, né?
objeto do conhecimento, orientação de conteúdo, objetivo de aprendizagem e trimestre. Eu acho que alguns colocaram em cima do quadro, outros colocaram na coluna, enfim, acho que é só uma forma diferente de estar organizando o quadro mesmo. Ensino religioso. Vamos ver como ele se apresenta. Unidade temática, objetos e objetivos e por trimestre. Acho que só o de arte que estava diferentão mesmo. Geografia. Também, da mesma forma, unidade, objeto, orientações de conteúdo, objetivos de aprendizagem, trimestre. Falta só inglês. Deve ser parecido com português. Práticas de linguagem, que é, como a gente viu, né? Objetos de conhecimento, orientações de conteúdos, objetivos de aprendizagem e organização por trimestre. Beleza, pode falar, Elisa. A minha pergunta é, a gente precisa saber o que está escrito ali dentro ou só a configuração que é o objetivo, trimestre, essas coisas, ou o que a gente precisa? Olha, como ele pediu os quadros organizadores, né, a gente está dando uma olhada aqui em como esses quadros estão apresentados para o professor, como eles estão organizados. Com relação ao conteúdo, eu acho que aí vai ser mais cobrado, talvez, para as áreas, né? Eu acho que para o pedagogo, o que é importante que o pedagogo conheça, né? Como esse quadro está apresentado, como ele funciona, né? Como cada componente curricular vai fazer a consulta aqui nesse quadro. Por isso que entender essa estrutura dos objetivos, eu acho que isso é importante para o pedagogo e provavelmente isso eles vão estar cobrando na prova, tá? Agora, o específico de cada componente curricular, né? Acho que isso aqui não precisa a gente fazer a leitura de tudo, porque... obrigada. Né? Eu acho que até para a gente, como pedagogo, poder orientar o professor, no caso. Entender como esse quadro funciona para poder orientar o professor, né? Eu entendo que é isso. O que fica legal, dar uma olhada, é esse texto da introdução aqui, né? Esse aqui eu acho que não custa, né? Olhar cada um, principalmente aqui as competências, né? Acho que é legal dar uma olhada, assim, de cada geral, assim, tá bom. Né? Para dar uma aprofundada, tá? Mas os quadros era mais para entender como funciona, e principalmente isso aqui, né? Como eu falei para vocês, isso aqui copiem, né? Façam print, imprime, põe aí bem visível, porque pode ser matéria de prova, né? A forma como esses quadros estão organizados. Né? Como diz nós tínhamos um professor, William fã desse professor, eu também, o Irinilson, né? Ele dizia, é o momento mãe de Ná, eu acho que é isso que vai cair, né? Mas a gente não sabe, então a gente sempre vai olhando um pouquinho de tudo, tá? Então, gente, com relação ao CREP, né? Era isso que eu queria estar estudando com vocês, né? Explicando a diferença do CREP para o referencial, tá? E como os dois quadros se organizam, como vocês viram, o CREP ele vem complementar, né? Então, a gente precisa conhecer o referencial, mas também precisa entender como o CREP funciona, porque do 6º ao 9º ano é esse documento que vocês vão estar utilizando, tá? Os professores utilizam o RCO, ali em Colombo a gente também utiliza o RCO, que é esse... registro, né, agora me fugiu o que significa a sigla, aqui, registro de classe online, tá? Acho que é legal, vou dar uma olhada aqui, vou mostrar para vocês, porque o pedagogo, né, ele precisa entender muito do RCO, porque ele vai acompanhar o trabalho do professor
muito a partir do RCO, tá? Que é como se fosse a gente tinha o diário de classe, né? Que a gente colocava as faltas, colocava os conteúdos, né? Ele era físico, agora é tudo online, tá? E aí a rede estadual do Paraná utiliza o RCO, e alguns municípios também, como eu falei para vocês, o caso de Colombo, a gente também usa o RCO, tá? Então, o que é o RCO? Né? É o registro de classe online, e aí, pelo RCO, você tem planejamentos, tem módulos de planejamentos, que o professor pode buscar, né? Já estão prontos, tem videoaulas, tem mapas conceituais, tem slides, né? Então, é um material bem legal de suporte para o professor, tá? Então, os planos de aula, a partir aqui do RCO, e a gente já meio que entrando no próximo conteúdo, que a gente vai conseguir dar uma olhada hoje, né, que é sobre o planejamento, no caso, como eles estão organizados no RCO, e provavelmente, né, é o que é cobrado aqui, que a Josi trabalha na rede, né? Provavelmente é isso que é dessa forma que é estruturado aí o planejamento na rede, né? Então, os planos de aula organizados por tema, conteúdo, conhecimento prévio e objetivos, tá? Eles também se dividem por trimestre e contemplam, além dos conteúdos essenciais, informações e atividades complementares. Uma colega minha que trabalha no estado, ela até abriu para me mostrar, né, porque eu estava pesquisando aqui para estar trabalhando com vocês. Achei muito interessante, um material super bem elaborado. Nossa, no município a gente não tem acesso a esse módulo de planejamento do RCO, né, a gente só utiliza ali como diário de classe mesmo. Mas vocês que têm essa oportunidade no estado, né, quem é professor do estado, nossa, tem um material riquíssimo ali para explorar e para estar utilizando nas aulas, tá? Na ferramenta online é possível encontrar links para videoaulas, slides, listas de exercícios que podem ser editados ou complementados por materiais da sua preferência, né? Então, ele também não é fechado, mas é um ponto de partida bem legal para os professores. Está disponível para o professor ainda um espaço para avaliar cada aula, né? E aí, quem quiser saber mais, fica a dica aqui, né? Depois vocês podem dar uma olhada, tem um podcast e um vídeo, né, no canal do professor explicando como vocês podem estar utilizando esses planejamentos a partir do RCO, tá? Do registro de classe online. O registro de classe online, você vai registrar, você vai fazer a chamada todo dia, tem um aplicativo, dá para fazer direto pelo celular ou pelo computador, né, pelo notebook. Chamada, conteúdo das aulas, você tem que colocar ali, né, diariamente também, e o planejamento, né, que aí tem esse apoio muito legal para os professores, tá? Então, depois vocês podem dar uma explorada aqui. Então, já meio que entrando aí no próximo módulo, planejamento, né? Eu vou parar a gravação. Alguma dúvida com relação aos documentos curriculares? Alguma pergunta, algum complemento? Quem já está trabalhando na rede, aí se quiser, pode falar, William. Oi, Maeli, oi, meninas, bom dia. O, o RCO, ele é tão importante, assim, o RCO, ele, assim, é o assunto que está quente, né, Uhum. no Estado. Que o secretário de Educação, ele tem acesso ao RCO. Então, em tempo real, ele vai olhar na escola X agora, às 10 da manhã, praticamente, e ele vai observar a frequência dessas crianças, sabe? Desses alunos. Então, é o assunto do momento. E ele é atrelado em outra plataforma chamada Power BI. Esse Power BI, ele é um Excel melhorado, ele tem gráficos, estatísticas, ele sabe, é show de bola isso daí, e é uma coisa assim, tá muito no momento. O CREP também, ele é de 2021, se eu não estou enganado, 2020, ele acabou de sair do forno, né? Então, assim, é como aquela roupa nova que você tem no guarda-roupa, que você abre o guarda-roupa, você vai
olhar para aquela roupa nova, sabe? Não que o referencial não seja importante, mas o crepe, assim, sabe, tá muito, muito no foco, sabe? E Tá muito muito quente completo, ainda. né? Uhum. É muito completo, isso. Olha, eu olhando ali, eu adorei a forma como está organizada ali, a questão dos trimestres, achei uma sacada muito legal, porque nem a BNCC, nem os referenciais dos estados fizeram, né, essa organização por trimestre, ou semestre, enfim. E isso ajuda muito o professor, né? A gente fica perdido quando tu olha aquele monte de conteúdo, tu não sabe de onde tu começa, né, para onde tu vai. Então, quando ele está organizado ali por trimestre, isso dá uma outra visão para o professor, né? Bem legal. Obrigada, William. Quer falar, Elisa? Eu ouvindo o William falando, eu imagino que isso ajuda também a secretaria e a escola em si, daí naquela parte das faltas, né? Sim. Para a gente saber. Aplicativa. Porque é Para bem tutelar, chamar se tiver algum problema, Ah. digamos. Eles vão provavelmente ligar para a escola. Estou imaginando aqui, eu não sei como que funciona, né? Porque eu não trabalho na área. Mas eu imagino que daí pergunta o que está acontecendo, e daí nisso, para toda a parte conhecer o que está acontecendo, para a escola poder orientar o professor, para o professor ir atrás da família, ter uma resposta. Eu imaginaria que poderia acontecer isso, mas não sei se realmente funciona. Eu não sei, eu acredito que o Conselho Tutelar não tem acesso, mas a escola consegue. A escola entra em contato. Isso. Mas, assim, essa parte que o William falou do secretário, da parte da secretaria, A né? Secretaria da Educação tem acesso em tempo real, como ele falou, isso mesmo. E como a gente viu, a gente vai estudar, na verdade, né, o ECA, que também vão ter 2 questões sobre o ECA, e uma coisa muito importante que está lá no ECA é essa obrigatoriedade da chamada ser diária, né? Então, as secretarias, elas estão muito em cima disso, assim, e é como o William falou, é em tempo real. A coordenadora abre ali o RCO e vai ver quem veio, quem não veio, né? E aí, para chamar a família, para ver o que está acontecendo. Até ontem foi uma coordenadora lá na minha sala e falou assim: eu vi que a Maria Eduarda, né? Tá faltando, tarará, tu já entrou em contato com a família, né? Porque já tem um histórico de criança faltante, assim, né? Então, é muito legal, porque vai dando esse suporte tanto para o professor, né? E auxilia, né, na buscativa mesmo, né? Da frequência das crianças, né? Evitando aí a evasão escolar, né? Que é um fantasma aí, né? Da educação, tá? Mari, quer falar? Levantou a mão? Pode falar, Mari. Sim, então, na realidade eu estou no estado, né, e é bem isso que vocês falaram, mas quem faz isso são as pedagogas, tá? Elas olham ali, a gente, no caso, a gente vai colocando uma observação, caso o aluno seja faltoso, você coloca lá na chamada a observação, né, aluno faltoso e tal, elas fazem essa, como ele falou, fica disponível para elas olham sempre, e elas fazem a busca ativa, tá? E aí avisam a gente, ó, isso aqui é aluno de resgate e de busca ativa, então, por favor, segure em sala, porque muitas vezes ele vai vir, né, sem, né, desapareceu há muito tempo, então eles buscaram, então eles ficam direto em cima, e mesmo os que estão aí há poucos dias, aquilo que você falou lá, 3 dias, né, que falta, eles já vão em cima, já vão buscando, e no estado quem faz é as pedagogas, né, então a gente está estudando aí, quem faz eles não é o professor, daí a pedagoga, ela só avisa a gente, e a gente avisa o pedagogo quando percebe que o aluno está faltando há muito tempo, né, tá 3, 4 dias não aparece, a gente avisa. Perfeito, Mari, é isso mesmo. Vocês vão fazer a prova para pedagogo, né? Então é legal a gente entender como isso funciona na prática, né? A gente está olhando aqui os documentos e estou bem feliz que tem bastante gente que tem vivência no estado aí para tá contribuindo, né? No como isso, nem sempre o que está no documento vai condizer com a prática, né? Mas muitas coisas sim, né? Certo? Então, eu vou encerrar a gravação aqui dos documentos curriculares e vou abrir para a gente estudar o planejamento, tá? Daí eu faço um vídeo novo.